A fibromialgia é uma condição de saúde complexa, caracterizada principalmente por quadros de dor músculo-esquelética. Ela afeta entre 2% e 8% da população adulta no mundo inteiro, com a prevalência muito maior entre mulheres. Nós vamos entender a raiz dessa doença e como tratá-la da forma correta no nosso programa de hoje. Olá, eu sou a Suelen Gonçalves. Está começando agora mais um programa Diversidade. Quem nos assiste já sabe, já está acostumado, mas para quem está assistindo pela primeira vez, eu vou fazer a minha audiodescrição para assim incluir todo o nosso público. Eu sou uma mulher cadeirante, de pele branca, cabelos e olhos castanhos escuros. Os meus cabelos são compridos e cacheados, eu uso óculos e no programa de hoje eu estou vestindo uma camiseta preta, calça branca e um par de tênis brancos também. Hoje eu recebo aqui no estúdio o presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, o Dr. José Eduardo Martinez, que vem trazer alertas e informações bem relevantes sobre a fibromialgia. Bem-vindo, doutor. Obrigada pelas suas contribuições. Eu que agradeço a minha presença aqui, esse espaço fornecido para fornecer informações verdadeiras sobre a saúde, né? No sentido da audiodescrição, né? Então, eu sou José Eduardo Martinez, tenho em torno de 1,70 m, cabelo agora grisalhos, com bigode, uso óculos e estou vestindo um terno azul marinho. Perfeito. Doutor, a sua longa trajetória acadêmica e o seu trabalho no grupo de pesquisa de dor crônica influenciam diretamente nas ações que o senhor vem implantando ou planeja a longo prazo implantar na Sociedade Brasileira de Reumatologia? Como todas essas coisas se conversam? Não, sem dúvida, né? A dor, tanto aguda como crônica, mas principalmente a dor crônica, ela isoladamente é o sintoma que mais frequentemente leva um paciente ao médico, particularmente o paciente reumático, né? E a dor crônica, ela traz junto com ela outros sintomas associados e um grande impacto na qualidade de vida. Então a gente vai desenvolvendo um trabalho há muito tempo, um trabalho de ensino, mas também um trabalho de pesquisa, e dentro da sociedade brasileira isso ocorreu ao longo do tempo e me trouxe então ao cargo que eu estou hoje. Qualquer ação que a gente planeja ou desenvolve, a gente traz junto o passado, então com certeza influencia. Falando agora especificamente sobre a Sociedade Brasileira de Reumatologia, hoje quais as prioridades da sua gestão em relação a produções científicas, o incentivo e a valorização dos profissionais? Na verdade, a Sociedade Brasileira de Reumatologia, ela tem um contínuo de ações que independe muito de que gestão está ali, né? Então, nós temos alguns públicos-alvos, o próprio reumatologista. Então, é um trabalho grande de educação continuada, inclusive da realização de eventos em que a gente discute temas reumatológicos. Vamos ter um amanhã, inclusive aqui em São Paulo, mas também a gente tem um foco para os pacientes. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui, ou seja, a gente sabe que hoje a informação é muito extensa e nem sempre informações da melhor qualidade. E aí um papel da sociedade brasileira é esclarecer o público sobre as nossas doenças reumáticas e como fazer, tanto para evitar como até conviver com eles. E temos o lado da pesquisa, nós temos uma unidade de pesquisa que desenvolve estudos multicêntricos, mas sobretudo estudos que geram recomendações para os colegas de como tratar melhor as doenças reumáticas. Doutor, o intuito da sua presença aqui é a gente descomplicar a fibromialgia, então vamos ao ponto. O que é a fibromialgia e por que ainda hoje ela é meio incompreendida socialmente, meio mal interpretada? A fibromialgia é uma síndrome. O que é isso? É um conjunto de sintomas ou sinais que vem junto e que a gente não conhece tudo sobre ela, mas a gente sabe o suficiente para tratar melhor os pacientes, que é diferente de uma doença onde ela está melhor explorada, melhor caracterizada. O que identifica a fibromialgia é dor crônica generalizada, ou seja, o paciente sente dor no corpo inteiro. Você fala, como é que alguém pode sentir dor no corpo inteiro? Pois é, ela não tem lesão no corpo inteiro, ela não tem uma doença no corpo, ela percebe a dor. Acredita-se então que são pacientes que têm uma sensibilidade maior à dor. A gente faz uma analogia com um relógio,
com um termostato, né? Todos nós temos um relógio de dor. O que faz com que eu sinta muita dor, talvez em você nem tanto e na outra pessoa uma situação intermediária. Nesses pacientes ela está desregulada, há uma amplificação da dor. E o que a gente acha que está por trás disso? Existem várias teorias, mas eu particularmente defendo que é o estresse crônico. Paciente que sofreu muito, se expôs a muitos estressores desde a infância, é uma forma de chegar na fibromialgia. A outra, aquelas pessoas que têm uma personalidade que vem de uma forma negativa ao mundo, ou seja, situações do dia a dia viram para essa pessoa uma ameaça. De novo é estresse. Pessoas com depressão e ansiedade, que também gera mais estresse. O estresse gera no organismo uma série de modificações biológicas com várias consequências. E uma delas é uma dor intensa que a gente agora caracteriza com o nome de fibromialgia. Então, o senhor diria que essas situações traumáticas, situações estressantes, elas seriam gatilhos para uma piora ainda maior de um quadro de dor? Não só uma piora, como talvez gerem essa situação. Né? A maior parte das pessoas tem essa coisa do estresse em comum. Né? Existem, sim, características genéticas. A gente conhece famílias de pacientes com fibromialgia. Estuda-se muito por que mais na mulher do homem. Será que há um componente hormonal? Essa resposta ainda está para ser dada. Né? Se é genético, se é hormonal. Então, uma série de coisas a gente ainda vai aprender. Né? Eu estudo fibromialgia desde 89 e muita coisa mudou no conhecimento. Eu acredito que muita coisa nova vem por aí. Perfeito. Existem muitos estereótipos, como a gente vem falando aqui, né, a respeito do exagero, do drama, da preguiça de uma pessoa que tem ali um certo impedimento de realizar tarefas por conta da fibromialgia, que é uma dor psicológica, quando na verdade não é nada disso. O paciente, inclusive, pode agravar a situação se ele não tiver ali um acompanhamento psicológico, por exemplo? Eu acho que dor ninguém enxerga. Essa é uma situação complexa. Né? Eu tenho que acreditar no que está me falando, observar o seu sofrimento, mas eu não enxergo. Então, às vezes, você está convivendo com uma série de pessoas, você está sentindo aquela dor e a pessoa não percebe, a não ser que você manifeste. Isto gera problemas. E o descrédito das pessoas, e às vezes até do profissional de saúde, em relação à dor que o paciente sente, agrava a situação. Quer dizer, eu já tenho uma série de problemas, eu já tenho uma série de limitação, ainda as pessoas não acreditam. E às vezes pessoas da própria família, do círculo mais interno. Então, sim, a questão do descrédito pelos outros, eu acho que é um fator estressante e, portanto, agravante. Vira um ciclo vicioso. Um ciclo né? vicioso, Você exatamente. vai se estressando à medida que você recebe esse descrédito e piora o quadro. Sem dúvida. Imagina. Quais os sintomas primários, assim, que podem acender um alerta de que a pessoa pode estar começando um quadro de fibromialgia? Então, o corpo dolorido é a dor generalizada. Isso é a marca registrada. Agora, é muito acompanhado de fadiga, um cansaço inexplicável, o que a gente chama de sono não restaurador. Eu durmo bem, mas acordo cansado. E na evolução começa aqueles distúrbios que quase todos nós temos hoje, né? Eu não consigo me concentrar, eu me esqueço muito facilmente. Agora, repare que fadiga, distúrbio do sono e distúrbio cognitivo são comuns a várias síndromes. Né? Enxaqueca dá isso, intestino irritável dá isso. Então, o identificador da fibromialgia é a dor generalizada. E não é comum a associação. Eu tenho fibromialgia mais enxaqueca, fibromialgia mais intestino irritável, mais aquela dor miofacial, que é a tensão muscular. Então, a grande suspeita vem do corpo dolorido. Né? O senhor falou aí de intestino irritável. A alimentação também impacta no sentido de ter ou mais crises de dores? Então, existem sim pesquisas nesse sentido. Se você perguntar assim, é certo que eu mudando a alimentação eu melhoro? Eu não posso te responder que não tenho certeza disso. Mas, de qualquer forma, uma alimentação saudável, o cuidado de tentar se manter o peso e, sobretudo, acredito que você vai me perguntar para frente, exercício físico é essencial para o paciente com fibromialgia ter uma melhor qualidade de vida. Então, a gente já pode até entrar nessa seara do exercício físico. Existem exercícios que
são ou não recomendáveis para esse tipo de caso, certo? Eu acho que, de repente, um esforço exacerbado não seja muito recomendado, pode agravar a dor. Que tipo de exercício esse paciente pode fazer? Primeiro, eu quero dizer que em todas as pesquisas de tratamento, nada superou o exercício físico em relação de melhora no médio e no longo prazo. Tá? E aí vem essa questão da resistência. Se eu tenho dor, como é que eu vou me exercitar? Por isso que esse exercício tem que ser prescrito. Como qualquer remédio, tem que ser prescrito, seja pelo médico, seja por um outro profissional de saúde, que vai avaliar caso a caso. O que não pode é não fazer exercício físico nenhum. Tem pacientes que conseguem caminhar 10 a 15 minutos, 3 vezes por semana, depois vão aumentando progressivamente. Tem pacientes que falam, não, eu gostaria de fazer mais pilates, o outro eu quero fazer uma coisa mais de alongamento. Eu acho que tem que ser combinado e tomado uma decisão compartilhada do profissional de saúde com o paciente. Né? Então, eu concordo com você, não existe uma fórmula mágica, uma receita de exercício que sirva para cada um. Mas isso não é só na fibromialgia. Qualquer outra doença reumática, como a osteoartrite, que é conhecida por artrose, também tem necessidades que variam de paciente para paciente. Perfeito. E existem sintomas que podem confundir a fibromialgia com outras doenças reumáticas? Sim, isso é muito importante. Não só confundir, como agravar. O meu paciente com fibromialgia, ele tem uma faixa de idade bastante larga, mas ele pode ter a sua osteoartrite, sua artrose de joelho, ele pode ter sua tendinite de ombro, ele pode ter a sua questão da dor lombar. E essas, o que a gente chama de geradores periféricos de dor, são doenças que na periferia estimulam o sistema nervoso com dor. Se não forem tratadas, não adianta tratar a fibromialgia. Você tem que tratar também o ombro doloroso. Por isso que a gente defende que quem trata a fibromialgia seja alguém que entenda muito do aparelho musculoesquelético, que saiba examinar muito bem o ombro, que saiba examinar bem a coluna, que saiba não só distinguir fibromialgia de outras doenças, ou saber se há alguma coisa concomitante. Perfeito. Nós vamos a um rápido break agora. Aproveita esse momento para se inscrever no canal do YouTube da Câmara Municipal e também salvar a playlist do programa Diversidade aos seus favoritos do YouTube. Assim você não perde nenhuma de nossas edições e ainda é notificado quando elas forem ao ar. O Diversidade volta já já, é bem rapidinho. Estamos de volta e o assunto de hoje no programa é a fibromialgia e os seus impactos no cotidiano. Quem conversa comigo é o Dr. José Eduardo Martinez, presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Doutor, existem públicos específicos que tenham mais predisposição à fibromialgia? A gente falou na introdução do programa da incidência maior no público feminino, mas para além disso, existem outros públicos? Então, sim, o público feminino aquela faixa de idade por volta do período da menopausa, né? A transição menopausal ou climatério, em que há variações hormonais, parece ser um momento agravante. E o que eu comentei sobre o que se acredita hoje seja o gatilho, que é o estresse, né? Pacientes que têm estresse crônico, ou por muitos problemas, ou por uma personalidade que predispõe a esse, são as pessoas mais atingidas. Uma pessoa com deficiência física também tem alguma certa predisposição por conta de alguma fraqueza muscular? Eu entenderia, em sendo o estresse a base de tudo, que depende muito de como a pessoa enfrenta a deficiência física, né? Do grau da deficiência e como enfrenta. Eu conheço pessoas com deficiência física que têm uma excelente qualidade de vida, uma personalidade e um humor muito bom. Então, eu acho que a questão não é a deficiência física, mas é como se enfrenta a deficiência física. Perfeito. Doutor, ainda há um processo muito longo para as pessoas chegarem ao diagnóstico, fecharem o diagnóstico. Qual o caminho mais confiável para chegar, para fechar isso?
O desafio é que fibromialgia não tem exame. Os sintomas são subjetivos e o diagnóstico é puramente clínico. É você e seu médico. Então, o melhor caminho é um médico bem preparado, que saiba reconhecer a fibromialgia e distinguir de outras doenças que geram dor crônica ou a concomitância dos dois. Nós não usamos exames de laboratório, eles não dão nada positivo. O que a gente pede exames é muitas vezes quando o médico entende que pode haver um diagnóstico diferencial ou alguma coisa concomitante que tem que ser explorado. Aí eu vou pedir exames para essas hipóteses que eu eventualmente tenha feito. Esse é um grande desafio. Então eu acho que hoje, qual que é a minha preocupação? O número de fibromialgicos é muito maior do que a reumatologia pode atender, por exemplo. Então o que eu entendo é que um bom clínico na base do sistema de saúde deveria ser a porta para quais casos vão ou não ao especialista. Então, a capacitação desses clínicos é um grande desafio e é o que tem que ser feito. Perfeito. Erros ou confusões com esse tipo de sintoma e tal, até o tratamento que pode ser direcionado para uma doença, de repente causa uma confusão ali, você não vê melhor, isso é comum de acontecer? É tratado como uma doença específica? São recomendados tratamentos voltados para um outro tipo de doença e pesquisando mais a fundo a pessoa já ali num estágio mais avançado descobre que é a fibromialgia? Na verdade, a gente faz um tratamento baseado em etapas, né? Então a gente começa tratando a síndrome. Então, se eu tenho alguém com dor generalizada, eu conheço os mecanismos que levam a isso e trato os mecanismos. Mudança de hipótese diagnóstica não é incomum, principalmente em doenças crônicas, né? Mas, em geral, se a gente se restringir a tratar o que a gente está vendo no consultório, pensando que não há um medicamento específico para a fibromialgia, e sim medicamentos que regulam a dor, eu acho que a coisa vai bem. Perfeito. Tá. Além do tratamento medicamentoso, quais outras vias a gente tem ali? Acho que esse controle, por exemplo, do estresse, dos níveis de estresse, é um bom parâmetro para a gente começar ou é uma melhora muito pouco perceptível nesse sentido? Eu diria que tudo que tem de pesquisa fala que, pelo contrário, os não farmacológicos, os não medicamentosos, são mais úteis no médio e longo prazo do que qualquer remédio. Então, primeiro, educação em saúde. Em parte, o que nós estamos fazendo aqui. Um paciente que sabe o que tem, por que tem e como tem, ele se ajuda mais. Segundo, exercício físico. Se eu for falar, o terceiro, o quarto, exercício físico. Muito bem. Aquelas pacientes que a gente identifica que o aspecto emocional é importante e agravante, um apoio psicológico. O médico trabalhando com outras especialidades, como o psiquiatra ou com outros profissionais de saúde, como o psicólogo, é muito importante. Desses, o mais estudado é a terapia cognitivo-comportamental. Há estudos interessantes de acupuntura, principalmente no curto e médio prazo, e hoje se fala de uma técnica que está em desenvolvimento, que chama estimulação transcraniana, onde você tenta estimular ou com onda magnética ou com onda elétrica algumas áreas cerebrais que são responsáveis pela inibição de dor. Isso já é novo, o conhecimento está adiantando, está se desenvolvendo, não está totalmente reconhecido e o acesso ainda é difícil, por questão de preço e por questão de número de equipamentos a serem oferecidos. Quando a gente vai para o remédio, são remédios que regulam, eles não eliminam a dor, eles regulam a dor, estimulando o que tem de inibitório no próprio organismo e evitando que o estímulo chegue lá. Infelizmente, nós não temos o remédio que atua bacana em fibromialgia. Por isso que esse lado não farmacológico é fundamental. A gente já falou aqui, doutor, sobre o papel da Sociedade Brasileira de Reumatologia nas pesquisas no sentido da fibromialgia, mas eu queria entender como ela atua também no papel do combate à desinformação, na disseminação de informações claras sobre a doença, na ampliação da conscientização. Muito bem.
a gente usa os meios de divulgação mais populares. Nós temos um site, temos rede social e temos uma assessoria de imprensa que sempre está antenada em relação aos assuntos que precisam ser esclarecidos, né? Um exemplo é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Perfeito. Recentemente, inclusive, foi sancionada uma lei federal 15.176 de 2025, que reconhece a fibromialgia como uma doença que pode se tornar uma deficiência, né? Pode configurar uma deficiência. Que mudanças em políticas públicas aprovadas por essa lei trouxeram de benefícios ou podem trazer de benefícios à população? Primeiro, essa lei acabou de entrar em vigor. Sinceramente, a gente ainda não viu efetivamente uma mudança, porque acreditamos que não tem o tempo. Mas a lei é mais importante do que a questão da deficiência. Ela tem uma primeira parte onde ela fala de se criar um plano de ação para tratamento, para atenção ao paciente com fibromialgia. E deixa bem claro que esse plano de ação tem que envolver o tratamento com equipes multidisciplinares e multiprofissionais. E também a disponibilização de meios para essa atenção ou para esse tratamento. Então, esta parte me parece essencial. Então, eu imagino, pelo volume de pacientes com fibromialgia que nós temos, que tanto a saúde pública quanto a complementar está se preparando para colocar essas equipes em número suficiente para atender os pacientes com fibromialgia. Esse é o grande desafio, né? Ou seja, sim, se eu tiver psicólogos, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, trabalhando em conjunto, vai ser uma beleza. E eu acredito até que esse benefício não é para o paciente fibromialgico, para qualquer paciente com doença musculoesquelética crônica e talvez outras doenças, diabetes, hipertensão. Então, a lei deixa claro que é necessário que isso seja feito. E da forma como ela saiu, que deve ser feito assim. É um grande desafio. Essa parte da lei é muito importante. A segunda parte diz a questão da deficiência. E isso é uma polêmica muito grande. Uma polêmica muito grande. No contexto de pacientes com fibromialgia, eu reconheço que tem uma parcela que tem um quadro tão intenso que tem muita dificuldade para atuar no seu dia a dia. Agora, o que o médico trabalha é o contrário, para as pessoas melhorarem e ficarem inseridas na sociedade. Distinguir quem tem a condição de deficiente ou não é o segundo grande desafio, porque a lei fala que vão ser estabelecidas equipes de avaliação, também multidisciplinares e multiprofissionais, que vão distinguir quem deve ser considerado deficiente ou não, né? Eu acho que isso nós estamos começando ainda e é necessário que, além das equipes, tenha também parâmetros bem objetivos. Eu gostaria de complementar que é diferente ser deficiente e ser incapaz para o trabalho. Quem determina se alguém é incapaz de trabalho, no caso do INSS, é o perito. E ele já faz isso com qualquer doença ou qualquer doente que chegue lá com relatório. A deficiência dá outro caráter, que são outros direitos. A lei fala desse aspecto do PCD e estabelece bem quem é que deve fazer essa distinção. Eu acredito que o desafio é encontrar equipes para as duas coisas, tratar e avaliar, que não pode ser as mesmas pessoas. O senhor tocou no ponto-chave. É muito importante a gente ressaltar aqui que não são todos os casos de fibromialgia que serão considerados deficiência, desde que isso seja algo incapacitante e impeditivo em situações do dia a dia, certo? Isso. Doutor, agora, durante uma crise de dor reumática, durante uma crise de dor muito forte ali da fibromialgia, onde a pessoa de repente fica até ali sem conseguir levantar da cama. Falo isso, inclusive, porque tenho em casa uma familiar, minha mãe tem fibromialgia, eu acompanho de perto. Existe algo ali a curto prazo, no momento, que pode ser feito para amenizar essa crise? Não, eu acho primeiro identificar qual foi o gatilho.
Isso é fundamental. Se for um estresse emocional, se for um processo infeccioso, se for, o que aconteceu, porque você tem que eliminar esse gatilho. Segundo, existem remédios analgésicos para dor de curto prazo, que aí o médico vai saber prescrever, né? E aí eu concordo que naquele momento a pessoa tem que alterar suas atividades. O difícil é se ela consegue ou não. E é nesse sentido que a lei vem para ajudar esses pacientes. Perfeito. Que mensagem, assim, a gente já está caminhando para o nosso final, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem de conscientização ou até mesmo para ajudar esse paciente com fibromialgia ou que está ali na pesquisa ainda, na busca do fechamento desse diagnóstico? Sobretudo eu entendo que tenha certeza que fibromialgia é uma doença real e que nós reconhecemos o seu sofrimento. Isso é muito importante. Que o que foi mostrado é que, dentre os vários instrumentos que a gente tem, é não desistir e a atividade física está no centro de tudo isso. Procure seu médico, converse com ele, exponha suas dúvidas, peça para que ele o ajude a encontrar esses outros profissionais que vão complementar o papel do médico e que tenha esperança que, pelo menos nesse aspecto, a lei vai trazer benefícios no longo prazo. Perfeito. Doutora, eu agradeço demais a sua presença, seus esclarecimentos aqui com certeza foram de grande valia e fica aqui aberto o convite para voltar com outros temas que o senhor pode nos esclarecer mais posteriormente. Eu que agradeço, como eu disse, esse espaço é muito valioso e nós, a Sociedade Brasileira, comigo ou com alguns outros colegas, estamos sempre à disposição. Perfeito. O Diversidade de hoje já vai ficando por aqui, mas tem episódios novos toda sexta-feira a partir de 1h da tarde. Então siga a Câmara Municipal de São Paulo lá no Instagram, @Câmara São Paulo, para se manter sempre bem informado. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau, tchau.